Gostaria de ler uma passagem bíblica muito conhecida, só que eu levei muito tempo para entender essa passagem. Eu disse aqui em certa reunião que a nossa Bíblia tem 22 linguagens retóricas, que é a riqueza da Bíblia. E uma das linguagens retóricas da Bíblia é o hebraísmo. E hebraísmo, nós temos que nos transportar lá nos costumes hebreus, senão nós não entendemos certas passagens da Bíblia. E essa passagem que vamos ler está dentro de um hebraísmo que, se nós não nos transportar lá, nós não entenderemos. Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos ler os versículos 18 até o versículo 21. Mateus 12, versículo 18 diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém. Essa passagem tem uma profundidade muito grande, mas eu pedi a nossa irmã Efrida que esta noite eu quero falar bem pouquinho, que ela cedesse tempo, espaço meu para outras atividades aqui. E eu quero limitar-me na mensagem esta noite. Esse texto pede muito tempo, mas sempre a última noite a gente tem que resumir um pouco. Isto é por ética. Vocês sabem que aqui Jesus Cristo, desde o versículo 9, Ele está fazendo milagres, maravilhas. Olhou para uma multidão, a viu como ovelhas sem pastor, curou a todos, fez uma recomendação: não falem de mim, não comentem pelas ruas, não digam nada a meu respeito, eu quero ficar um pouco em silêncio. E depois ele relembra a profecia do profeta Isaías sobre a pessoa de Jesus e, por suposto, sobre nós. E ele diz: eis aqui que o meu servo que escolhi. Nós não estamos aqui, irmãos, porque éramos bonitos, porque tínhamos algumas virtudes. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Ele mesmo disse: não fostes vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vocês. Tu é o servo, tu é a serva que Ele escolheu. Tenha isto em mente. Tu és o amado, diz aqui, em que a minha alma se compraz. Porém, sobre ele o Espírito Santo estaria, e ele anunciaria aos gentios um juízo para os gentios. No versículo 19 ele diz: não contenderá. E é lindo a pessoa obedecer essa mensagem profética de Isaías, repetida por Jesus: não contenderá. Guarde bem essa palavra, não contenderá, porque depois nós vamos voltar a esta palavra. Não contenderá, nem clamará,
nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Versículo 20: não esmagará a cana quebrada. Quebrou a cana. Se fôssemos nós, pisaríamos em cima, esmagaria essa cana que já quebrou, tiraríamos fora, não presta mais, quebrou. Mas aqui diz: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão. Não sei noutra versão como está a palavra morrão. O pavio. Não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Aleluia. E no seu nome nós, os gentis, esperaremos. Que coisa linda. Eu lutei muito na área hermenêutica com esse texto. E me levava para cá um hermenêutico, e me levava outro para outro lado, e a gente ficava confuso. Mas um dia, estudando um livro de um inglês, ele apenas com uma experiência me iluminou esse texto, e eu pude entender. Esse inglês falava de um crente meio vacilante, um crente que Deus tinha um plano na vida dele, e ele se chamava Ramão. O Ramão tinha tantos defeitos, mas Deus tinha um plano com o Ramão. E o Ramão era débil, mas Deus tinha um plano com o Ramão. O Ramão era um desanimado na igreja, no lar, na família, mas Deus tinha um plano com o Ramão. Se fôssemos nós, atiraríamos fora o Ramão. Era uma cana quebrada que nós pisaríamos em cima, ou um pavio que está se apagando, diz o escritor daquele livro. Mas Deus tinha um plano com esse homem débil, fraco, desanimado, desencorajado. Começava suas atividades e não terminava. Formava uma banda, dali a pouco desmanchava. Formava um coral e dali a pouco terminava. Dizimava 1-2 meses, depois não dizimava mais. Pregava, dali a pouco não corria mais escalas. Era de altos e baixos Ramão. Mas diz o autor desse livro que um dia ele estava desanimado no seu quarto, quando viu uma luz iluminou o quarto dele. E ele ficou assustado, e aquela luz iluminou seu quarto, e do meio daquela luz saiu uma voz, que era a voz de Deus. Deus disse: eu vou falar com o Ramão. Disse: Ramão, você tem tantos defeitos, você é uma cana quebrada. Para as outras pessoas estão pisando em cima de você, mas eu não piso, Ramão. Eu não quero te pisar, eu quero te ajudar, eu quero te socorrer, eu quero te usar. Eu tenho um plano contigo, Ramão. Mas tu é a cana quebrada, tu és a mecha que está quase apagando. Tu está quase se desviando. Você faz planos e se desanima. Você começa as coisas e não termina. Ramon, tu vai me obedecer, Ramon. Aí na frente da tua casa, do outro lado da rua, tem um bloco de pedra muito grande. Não és assim, Ramão? Diz: é verdade. Aí tem um terreno baldio, tem uma ladeira, e aí tem uma roca grande, uma pedra grande. Ramon, eu quero que durante o dia, desde cedo até a tarde, você me empurre essa pedra, essa rocha.
Empurrar parece trabalho de tolo, parece trabalho de louco, empurrar uma rocha daquela. Mas Ramão disse: eu vou te obedecer, Senhor. E no outro dia ele se preparou muito cedo, limpou em volta daquela rocha, e o Ramão começou a empurrar com as duas mãos e forcejar em volta daquela rocha. E os vizinhos ficaram assustados. Esse crente enloucou, empurrando uma rocha dessa. Chegavam lá e diziam: tu tá louco? O que tu tá fazendo aí, Ramão? Deus apareceu a mim e me mandou empurrar essa rocha. Mas tu tá louco? Isso é trabalho de louco? Não, se é de louco não sei, mas o certo é que Deus me mandou empurrar a rocha. Empurrou o dia inteiro aquela rocha, à tarde estava cansado. No outro dia cedo, de volta, Ramão empurrando a rocha. E já as autoridades souberam e vieram falar com ele: o que passa, Ramão, empurrando essa rocha aí? Deus me mandou empurrar a rocha. Mas Ramão, isso é coisa de louco. Não importa, mas eu vou empurrar. E assim foi passando uma semana, e passou um mês, e todos os dias Ramão forcejava empurrando aquela rocha. E já começou a vir a mídia, os meios de comunicação, os jornais, e já começou a sair nos jornais Ramão empurrando uma rocha. E já os vizinhos, quando vinham àquele lugar: vamos lá ver um louco empurrar uma rocha. Chegavam lá e estava o Ramão forcejando, empurrando aquela rocha. E passou 6 meses, e passou 1 ano, e Ramão, com chuva, com frio, com calor, estava ele lá empurrando a rocha. E passou 2 anos, e passou 3 anos, e passou 4 anos, e passou 5 anos, e passou 6 anos, e se encheu a notícia: um louco empurrando uma rocha, porque Deus mandou ele empurrar. E quando fez 7 anos que Ramão estava empurrando aquela rocha, chegou um moço elegante, e não sabia ele que era Satanás. E a Bíblia não mente. A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz. E ele chegou e disse: Ramão, o que tu está fazendo aí? Diz: eu faz 7 anos estou empurrando essa rocha. Eu quero te felicitar pela tua perseverança, Ramão. Por que está empurrando? Porque Deus me mandou empurrar essa rocha. E diz que depois que eu empurre bastante essa rocha, até que ele diga que eu pare de empurrar, ele vai começar a usar a minha vida. Então eu estou aqui esperando ele mandar eu parar. Mas eu te felicito, você ser tão obediente a esse teu Deus. Abraçou Ramão, felicitou Ramão, ele pensando que era da mídia, e era Satanás, com doces palavras, com doces expressões. Mas dali a pouquinho, aquele moço personificado em Satanás, o Satanás nesse moço, disse: Ramão, que lástima que o teu Deus falhou com você. Por que falhou? Porque faz 7 anos que tu está empurrando essa rocha e ela não saiu do lugar. Onde é que ela estava quando você começou a empurrar? Diz: não, estava bem aqui. Ele tirou uma fita métrica e mediu. Diz: quantos centímetros você empurrou a rocha? Diz: não, ela nem se mexeu desse lugar. Diz: esse teu Deus é um Deus falho, é um carrasco, é um verdugo. Esse Deus é injusto, Ramão. Você com chuva, você com calor, você no frio, você empurrando essa rocha e não moveu nem 1 centímetro. Esse Deus é um Deus carrasco, que tem te judiado,
e você está aí sofrendo e obedecendo Ele. Largue mão disso, Ramão. Você é chamado louco desse lugar, o louco pela mídia, todos sabem que você é um louco. E Ramão foi cedendo e foi dando ouvido àquele moço, e se revoltou contra Deus, e disse: Ramão, um dia esse Deus vai me aparecer e eu vou xingar ele. Eu vou dizer para ele que ele é um carrasco, que ele não presta, que ele é ruim, que ele me fez eu empurrar 7 anos com frio, com calor, tempo bom, com chuva, me fez eu empurrar essa rocha e não saiu do lugar. Eu queria lançar ela lá naquele despenhadeiro, mas nem pude mexer nesse lugar. Ele errou, ele falhou. E foi para casa Ramão, e no outro dia não apareceu mais lá ao lado da rocha. E se rebelou contra Deus, Ramão. Se eu encontrar esse Deus, eu vou encarar Ele e Ele vai me ouvir. E um dia, na sua revolta, dentro do seu quarto, a luz apareceu de novo. E do meio da luz Deus falou com Ramão: Ramão, eu voltei a falar contigo. Por que tu não está empurrando a rocha, Ramão? Por que você desanimou? Porque tu falhaste comigo, porque tu é um verdugo, porque tu é ruim, porque tu não presta. Eu dei ouvido a um Deus, me apareceu um moço assim, e me disse, e eu criei, porque eu medi, não correu 1 centímetro a rocha. Depois que Deus teve que ouvir palavras pesadas de Ramão, Deus disse: Ramão, aquele moço era personificado no diabo. Aquele moço te mentiu, Ramão. Mas, Senhor, não saiu 1 centímetro do lugar rocha. Ramão, eu não mandei você tirar do lugar aquela rocha. Eu mandei você só empurrar ela. Não era para tirar lá para baixo. Eu queria que todo dia você empurrasse essa rocha, porque você era muito débil. Você era muito fraco, você não tinha preparo. Olha os teus músculos, Ramão. E o Ramão começou a olhar e tinha uns músculos imensos. Olha o músculo da tua perna, Ramão. E Ramão era um atleta. Aleluia. Ramão, era assim que eu te quero, Ramão, porque eu tenho um plano contigo. E se você não empurrasse aquela rocha, você ia continuar sendo um débil, um fracassado. Mas eu queria você forte. A recém agora eu vou te usar, Ramão. Na tua fraqueza era impossível. O plano que eu tenho contigo, Ramão, naquela debilidade que você vivia, você não podia fazer o plano que eu tenho contigo. Então eu te preparei 7 anos empurrando essa rocha. Eu não falhei contigo. E Ramão começou a se quebrar e começou a se humilhar, porque a cana quebrada eu não piso em cima. Pode ser fraca, pode ser frágil, os homens te atiram fora, os homens te desprezam, mas quando Deus tem um plano, Deus traça uma meta, Deus traça um plano, e desses planos às vezes nos parece loucura. Cada quarta-feira, eu não sei os dias do círculo de oração, às terça-feira, essas mulheres aí com a Bíblia debaixo do braço, empurrar a rocha, empurrar a pedra.
aquele dirigente da congregação, chovendo, fazendo calor, fazendo frio, eles estão lá na congregação empurrando a rocha. Deus tem um plano. Oh, glórias! E na tua fraqueza, nas tuas debilidades, nas tuas inexperiências, Deus não pode cumprir o plano que Ele tem com você. E por que te desanimas que nem Ramão? Por que você dá ouvido aos mensageiros por ali? Eles nunca te dão um salário, eles nunca vão te integrar na obra. Você não vai passar de diácono, você não vai passar de presbítero, você não vai passar de evangelista, você nunca vai ser missionário. Mas eu tenho uma chamada dentro de mim, mas você nunca vai ser, você uma cana quebrada. Aleluia. Mas não é pisada, porque a cana quebrada não será pisada. Ainda que a mecha esteja pequena, mas diz aqui, não se apaga. Esse plano, essa mecha que está queimando, ardendo dentro de você, não se apaga. Porque quando queira se apagar, ai um congresso de circo de oração, ai um encontro de jovem, ai outros movimentos na igreja, e essa mecha acende de volta. E não pare de empurrar a rocha, até que Deus diga, basta. Aleluia. De vez em quando dê uma olhadinha para os teus músculos. Essa rocha que eu estou empurrando está me dando preparo físico, que Deus tem um plano grande comigo. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 21 anos. Deixei minha carreira e aceitei. O pastor Germano me chamou. Eu já tinha a chamada de Deus, mas a minha chamada era para a missão. Deus me mostrou a Argentina e ardia dentro de mim. Eu dentro de um laboratório químico, trabalhando, estudando e lutando. E a chamada de Deus. Eu tinha 21 anos, a minha esposa tinha 18 anos. E eu querendo ir para a missão. O pastor Germano disse, olha, aqui está um burro, aqui está um asno, com as orelhas bem grandes, e aqui está um campo para você evangelizar através de T.L. Osborne, ganhar meio salário mínimo. Pense um pouquinho. Tive que saltar a cavalo e evangelizar a cavalo, e tenho fotos a cavalo naquele burro, evangelizando os interior, fundando igreja, batizando. Uma vez me desanimei, meu cavalo a 100 quilômetros longe da minha casa, o cavalo machucou o casco, eu tive que deixar num colono, curar o casco dele, encher de vazar a machucadura, cobrir de sebo derretido, deixar num potreiro e me fui a pé. Mais 18 quilômetros. Aquela semana, a única comida que nós conseguimos na casa de uns velhinhos recém-convertidos foi uma cabeça de vaca que serramos em 4 pedaços, meti dentro de uma lata de querosene, e aí cozinhamos aquela cabeça para não azedar, e tinha uma mandioquinha, e a gente evangelizando e comendo mandioca com aqueles beiço, desculpe a expressão, daquela cabeça de vaca, que no 4º dia ficou só o botãozinho preto do olho, o resto comemos tudo.
E Satanás não faltava uma mensagem dizer: você nessa miséria, nessa situação, e os pastores por aí, os outros missionários correndo de carro último modelo, e você a cavalo nesse burro. Mas era a minha pedra que eu tinha que empurrar. Aleluia. Terminei um domingo à tarde de pregar e tinha que fazer 18 quilômetros a pé, chegar na cidade de Ceríaco, e aquela noite tinha o culto e depois em busca do meu cavalo. E pelo caminho eu desanimei, me sentei debaixo de uma árvore, era umas 5 da tarde, chorei. Digo, mas não é possível, passava os carros, me cobriam de poeira, e lá estava eu empurrando a pedra. Mas desanimei. Vou voltar para o meu trabalho, vou ajudar a obra missionária. Eu não sou para isto aqui. Deus se equivocou. Depois que chorei bastante, comecei a sentir uma graça e uma unção, e veio o Espírito Santo sobre mim, e eu comecei a falar em línguas. E pela primeira vez, Deus me deu interpretação de línguas. E eu falava em língua e interpretava, e Deus começou a me fazer promessa. E Deus começou a me fazer promessa: eu vou te levar fora do país, eu vou cumprir aquela chamada com a Argentina, eu vou te levar pelo mundo, para você pregar no mundo. E eu naquela miséria, uma semana comendo cabeça de vaca com mandioca, naquela situação, tinha que empurrar pedra para ter força, para fazer o plano que Deus tinha com a gente. Aquele momento é difícil a gente entender, parecia uma cana quebrada, uma mecha se apagando. Mas não era uma cana pisoteada. Aleluia. E eu me levantei como um gigante da beira daquele barranco, e andei como 10 quilômetros todavia. E aquela noite preguei uma das minhas melhores mensagens. Deus salvou um padeiro na cidade de Ceríaco aquela noite, curou ele de uma doença incurável. E eu me levantei como um gigante. E Deus tem me abençoado, porque já tenho pregado em 29 países de 4 continentes. E agora eu tenho convite para o Japão e a Austrália, e vou completar os 5 continentes. Mas eu tive que empurrar essa pedra. Na Argentina, numa miséria terrível, o esposo da nossa irmã Zenaide conheceu, morando em Rancho de Barro. O pastor Claudinei esteve lá. Eu não pude hospedar na minha casa, porque era um rancho de barro coberto de palha, com a minha esposa, 2 filhos e 2 malas. Então hospedei ele debaixo de uma árvore. Não tinha um crente naquela cidade com mais de 100.000 habitantes. Que difícil empurrar a rocha. Mas aquelas experiências nos deu músculo. E após 15 anos, a gente estava com 52 igrejas fundadas, 28 templos inaugurados, e faltava 46 pessoas para chegar a 4.000 membros, num deserto daquele. Mas essa rocha é tão difícil empurrar. Não falta demônios por aí para dizer: desanime. Nos dias de calor, nos dias de frio, nos dias de chuva, empurre a tua rocha. E de vez em quando dê uma olhada nas tuas experiências. Vamos ficar de pé. Aleluia.
ainda que a cana esteja quebrada, ela não será pisada. Aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos 30 segundos. Olhe para dentro de você. Você que é dito muitas vezes: sou a cana quebrada, sou débil, tenho erros, tenho falhas, estou empurrando pouco a minha rocha, ou talvez já parou de empurrar, talvez você desanimou. Talvez murmuraste de Deus, dizendo: Deus é injusto, eu aceitei a salvação para viver feliz, agora me mandou empurrar uma rocha. Ele me fez tantas promessas, talvez você diga, e me mandou agora empurrar uma rocha, e faz tanto tempo que estou empurrando. Me chamam de louco. Mas Deus tem um propósito, e é necessário primeiro empurrar esta rocha. Abra teus olhos, olhe aqui para a plataforma, não seque as lágrimas, deixe ela correr no teu rosto. Isto é bom, isto é saudável. Sinta as tuas lágrimas correr no teu rosto. Que bom que você está aqui. Eu quero te dizer que nunca mais esquecerá esta mensagem. Atelou no teu pescoço, porque na tua caminhada, nas encruzilhadas da vida, essa mensagem te fará falta. Cuide dela, não te esqueça dela. Nos momentos difíceis, saiba que tu está empurrando uma rocha. Não é para mexer a rocha, não é para tirar ela do lugar, mas é para você ter força, ser o atleta que Jesus te necessita. Eu não poderei te convidar para você vir passar aqui à frente, o nosso espaço é exíguo, mas eu quero orar por você aí mesmo onde tu estás. Quantos que sentem essa necessidade esta noite? Sim? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Feche teus olhos. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Feche teus olhos. Creia-lo. Creia-lo. Que Jesus está aí ao teu ladinho. Creia-lo, Ele está aí. Fale com Ele. Peça perdão a Ele das tuas murmurações, pelos dias difíceis que tu empurrava a tua rocha e alguém te desanimou, alguém te disse: você é uma cana quebrada. Mas a Bíblia te diz: mas não pisará a cana quebrada.
os homens te desprezam. Mas quando Deus tem um plano, Deus traça uma meta, Deus traça um plano, e esses planos às vezes nos parecem loucura. Cada quarta-feira, eu não sei os dias do círculo de oração, às terça-feira, essas mulheres aí com a Bíblia debaixo do braço, empurrar rocha, empurrar pedra. Aquele dirigente da congregação, chovendo, fazendo calor, fazendo frio, eles estão lá na congregação empurrando a rocha. Deus tem um plano. Oh, glórias! E na tua fraqueza, nas tuas debilidades, nas tuas inexperiências, Deus não pode cumprir o plano que Ele tem com você. E por que te desanimas que nem Ramão? Por que que você dá ouvido aos mensageiros por ali? Eles nunca te dão um salário, eles nunca vão te integrar na obra. Você não vai passar de diácono, você não vai passar de presbítero, você não vai passar de evangelista, você nunca vai ser missionário. Mas eu tenho uma chamada dentro de mim, mas você nunca vai ser, você uma cana quebrada. Aleluia. Mas não é pisada, porque a cana quebrada não será pisada. Ainda que a mecha esteja pequena, mas diz aqui, não se apaga. Esse plano, essa mecha que está queimando, ardendo dentro de você, não se apaga. Porque quando queira se apagar, ai, um congresso de círculo de oração, ai, um encontro de jovem, ai, outros movimentos na igreja, e essa mecha acende de volta. E não pare de empurrar a rocha, até que Deus diga, basta. Aleluia. De vez em quando dê uma olhadinha para os teus músculos. Essa rocha que eu estou empurrando está me dando preparo físico, que Deus tem um plano grande comigo. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 21 anos. Deixei minha carreira e aceitei. O pastor Germano me chamou. Eu já tinha a chamada de Deus, mas a minha chamada era para a missão. Deus me mostrou a Argentina e ardia dentro de mim. Eu dentro de um laboratório químico, trabalhando, estudando e lutando. E a chamada de Deus. Eu tinha 21 anos, a minha esposa tinha 18 anos. E eu querendo ir para a missão. O pastor Germano disse, olha, aqui está um burro, aqui está um asno, com as orelhas bem grandes, e aqui está um campo para você evangelizar através de T.L. Osborne, ganhar meio salário mínimo. Pense um pouquinho. Tive que saltar a cavalo e evangelizar a cavalo, e tenho fotos a cavalo naquele burro, evangelizando os interior, fundando igreja, batizando. Uma vez me desanimei, meu cavalo a 100 quilômetros longe da minha casa, o cavalo machucou o casco, eu tive que deixar num colono, curar o casco dele, encher de vazar a machucadura, cobrir de sebo derretido, deixar num potreiro, e me fui a pé. Mais 18 quilômetros.
Aquela semana, a única comida que nós conseguimos na casa de uns velhinhos recém-convertidos foi uma cabeça de vaca que serramos em 4 pedaços, meti dentro de uma lata de querosene e aí cozinhamos aquela cabeça para não azedar, e tinha uma mandioquinha e a gente evangelizando e comendo mandioca com aqueles beiço, desculpe a expressão, daquela cabeça de vaca, que no 4º dia ficou só o botãozinho preto do olho. O resto comemos tudo. E Satanás não faltava uma mensagem dizer: você nessa miséria, nessa situação, e os pastores por aí, os outros missionários correndo de carro último modelo, e você a cavalo nesse burro. Mas era a minha pedra que eu tinha que empurrar. Aleluia. Terminei um domingo à tarde de pregar e tinha que fazer 18 quilômetros a pé, chegar na cidade de Ceríaco, e aquela noite tinha o culto e depois em busca do meu cavalo. E pelo caminho desanimei, me sentei debaixo de uma árvore, era umas 5 da tarde, chorei. Digo, mas não é possível, passava os carros, me cobriam de poeira, e lá estava eu empurrando a pedra. Mas desanimei, vou voltar para o meu trabalho, vou ajudar a obra missionária, eu não sou para isto aqui. Deus se equivocou. Depois que chorei bastante, comecei a sentir uma graça e uma unção, e veio o Espírito Santo sobre mim, e eu comecei a falar em línguas, e pela primeira vez Deus me deu interpretação de línguas, e eu falava em língua e interpretava, e Deus começou a me fazer promessa, eu vou te levar fora do país, eu vou cumprir aquela chamada com a Argentina, eu vou te levar pelo mundo, para você pregar no mundo. E eu naquela miséria, uma semana comendo cabeça de vaca com mandioca, naquela situação, tinha que empurrar pedra para ter força, para fazer o plano que Deus tinha com a gente. Aquele momento é difícil a gente entender, parecia uma cana quebrada, uma mecha se apagando. Mas não era uma cana pisoteada. Aleluia. E eu me levantei como um gigante da beira daquele barranco, e andei como 10 quilômetros todavia, e aquela noite preguei uma das minhas melhores mensagens. Deus salvou um padeiro na cidade de Ceríaco aquela noite, curou ele de uma doença incurável, e eu me levantei como um gigante. E Deus tem me abençoado, porque já tenho pregado em 29 países de 4 continentes. E agora eu tenho convite para o Japão e a Austrália, e vou completar os 5 continentes. Mas eu tive que empurrar essa pedra. Na Argentina, numa miséria terrível, a esposa da nossa irmã Zenaide conheceu, morando em Rancho de Barro. O pastor Claudinei esteve lá. Eu não pude hospedar na minha casa, porque era um rancho de barro coberto de palha, com a minha esposa, 2 filhos e 2 malas. Então hospedei ele debaixo de uma árvore. Não tinha um crente naquela cidade com mais de 100.000 habitantes. Que difícil empurrar a rocha. Mas aquelas experiências nos deu músculo.
E após 15 anos, a gente estava com 52 igrejas fundadas, 28 templos inaugurados, e faltava 46 pessoas para chegar a 4.000 membros, num deserto daquele. Mas essa rocha é tão difícil empurrar. Não falta demônios por aí para dizer: desanime. Nos dias de calor, nos dias de frio, nos dias de chuva, empurre a tua rocha. E de vez em quando dê uma olhada nas tuas experiências. Vamos ficar de pé. Aleluia. Ainda que a cana esteja quebrada, ela não será pisada. Aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos 30 segundos. Olhe para dentro de você. Você que é dito muitas vezes: sou a cana quebrada, sou débil, tenho erros, tenho falhas, estou empurrando pouco a minha rocha. Ou talvez já parou de empurrar, talvez você desanimou. Talvez murmuraste de Deus, dizendo: Deus é injusto, eu aceitei a salvação para viver feliz, agora me mandou empurrar uma rocha. Ele me fez tantas promessas, talvez você diga, e me mandou agora empurrar uma rocha, e faz tanto tempo que estou empurrando. Me chamam de louco. Mas Deus tem um propósito, e é necessário primeiro empurrar esta rocha. Abra teus olhos, olhe aqui para a plataforma. Não seque as lágrimas, deixe ela correr no teu rosto. Isto é bom, isto é saudável. Sinta tuas lágrimas correr no teu rosto. Que bom que você está aqui. Eu quero te dizer que nunca mais esquecerá esta mensagem. Atelou no teu pescoço, porque na tua caminhada, nas encruzilhadas da vida, essa mensagem te fará falta. Cuide dela, não te esqueça dela. Nos momentos difíceis, saiba que tu está empurrando uma rocha. Não é para mexer a rocha, não é para tirar ela do lugar, mas é para você ter força, ser o atleta que Jesus te necessita. Eu não poderei te convidar para você vir passar aqui à frente. O nosso espaço é exíguo, mas eu quero orar por você aí mesmo onde tu estás. Quantos que sentem essa necessidade esta noite? Sim? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Feche teus olhos. Creia-lo. Creia-lo. Que Jesus está aí ao teu ladinho.
creia-lo, Ele está aí. Fale com Ele. Peça perdão a Ele das tuas murmurações, pelos dias difíceis que tu empurrava a tua rocha e alguém te desanimou, alguém te disse: você é uma cana quebrada. A Bíblia te diz: mas não pisará cana quebrada.